Lilo e Stitch foi uma das maiores surpresas da geração passada e que marcou todos com sua mensagem familiar de uma maneira extremamente emocionante. E agora com o live action isso está prestes a acontecer de novo. Você conhece todos os fatos de explodir a cabeça sobre o novo filme e como ele foi feito? O novo filme é uma versão em live action do clássico Lilo e Stitch do comecinho dos anos 2000, o que, convenhamos, todo mundo já sabe. Depois de tanto tempo, era meio óbvio que os atores de voz originais não iam voltar para atuar em carne e osso. Além da idade, a maioria deles nem se parecia fisicamente com os personagens, por isso foi preciso montar um elenco totalmente novo. Mas teve uma grande exceção, o próprio Stitch. Como ele continua sendo um alienígena gerado por computação gráfica, quem voltou para dar a voz a ele foi justamente o dublador original, Chris Sanders. E isso é mais especial do que parece, porque o Chris não só fazia a voz do Stitch, ele também foi o co-diretor e co-roteirista, e a mente por trás do visual e da personalidade do personagem. Sem ele, literalmente, essa história nem teria existido. O remake em live action de Lilo e Stitch é um caso bem curioso, porque ele acabou virando algo muito maior do que o plano original. A ideia inicial era lançar o filme direto no Disney Plus, sem passar pelos cinemas. Mas isso mudou quando os executivos da Disney enxergaram um potencial tão grande no projeto que resolveram apostar mais alto e transformá-lo em um lançamento para as telonas. A decisão foi parecida com o que aconteceu com Moana 2, originalmente pensada como uma série exclusiva para o streaming, mas que acabou virando um longa-metragem de verdade por causa de seu potencial. E pelo visto, a aposta valeu a pena. Os dois filmes acabaram se tornando grandes sucessos. Então, cliquem nas suas pranchas de surf, assinem o canal e vamos surfar na onda do hype de Lilo e Stitch e os fatos de explodir a cabeça sobre o novo filme, aqui no canal Planeta Teen. Tem gente que diz que todo filme de sucesso passa por uma penca de problemas na produção. Mentira, ninguém nunca falou isso, mas olha, parece que faz sentido. O filme do Minecraft, por exemplo, ficou 10 anos em desenvolvimento e trocou de diretor e roteiro várias vezes. E o remake de Lilo e Stitch também não escapou dos perrengues. Pouco antes das gravações começarem, no dia 16 de abril de 2023, um incêndio enorme atingiu um dos trailers do set. Felizmente, ninguém se machucou, mas vários figurinos foram perdidos, e com um prejuízo estimado de mais de 200 mil dólares. E o pior, não foi acidente. Segundo a polícia, o fogo foi criminoso mesmo, um caso de incêndio proposital. Cara, pensa o quão infeliz você tem que ser pra tacar fogo num set de filmagem de algo como Lilo e Stitch? Sério, tem gente que precisa arranjar uma terapia e algo pra fazer da vida. Por mais inacreditável que pareça, os problemas não pararam no incêndio. As gravações começaram oficialmente em 1º de maio de 2023. Nos 2 meses depois, tudo precisou ser interrompido por causa da greve dos atores, que estourou na mesma época. Assim, como muitos dos projetos de Hollywood, esse remake teve que ser engavetado por um tempo. A produção só foi ser retomada meses depois, em fevereiro de 2024, ou seja, no ano seguinte. E os obstáculos não ficaram só nos atrasos e acidentes. Rolaram também polêmicas com o elenco. O personagem David, por exemplo, seria interpretado por Carrial Machado, mas o ator foi substituído após virem à tona os comentários preconceituosos do passado. O papel acabou ficando com Kaipo Dudua. Pelo visto, o filme quase foi cancelado, mas um dos atores originais realmente acabou sendo. Que loucura, cara. Já a atriz escolhida para viver a Nani, Sydney Agudong, também enfrentou uma enxurrada de críticas nas redes sociais. E cara, olha que motivo mais besta, você não vai botar fé nisso. Muita gente achou que o tom de pele dela era claro demais pro papel, mesmo ela sendo havaiana de verdade. Sério, literalmente isso. Se tempestade em copo d'água fosse um esporte, a galera que se importou com isso seria medalhista olímpica. Tipo, a atriz não é só literalmente a cara da Nani, mas ela é havaiana também. Ah, eu sei lá, esse tipo de reclamação nunca vai fazer sentido. Ainda assim, a polêmica não foi o suficiente para tirá-la do elenco do filme. Ainda bem, né? E você, já viu o filme e amou ou está empolgado para assistir? Então comenta a hashtag Lilo nos comentários para homenagear a menininha mais fofa da Havaí. Outra coisa que não tinha como ficar de fora sem deixar os fãs pistola são as referências ao Elvis Presley, o rei do rock. Ou melhor seria, o rei do Havaí. Você sabia que Elvis é praticamente uma divindade para os havaianos? Quando ele era vivo,
Elvis simplesmente amava o Havaí. Não só passou as férias com a família lá por muitos anos seguidos, mas ele também amava tanto o país que seu maior show, chamado A Aloha do Havaí, foi transmitido para mais de 1 bilhão de pessoas. Sim, você ouviu certo, 1 bilhão. Acho que essa gente toda não cabe no meu quarto, provavelmente. Então, como Lilo e Stitch se passa no Havaí, seria um desrespeito não só com os fãs do original, mas também com os havaianos não ter as referências ao rei do rock. Mas você deve estar se perguntando, com tanta homenagem a respeito do desenho original, o que mais eles trouxeram de lá pro novo filme? Pois essa é a resposta, meus amigos. É a atriz que deu voz a Nani lá do desenho de 2002, a Tia Carreire. Aqui no live action, eles criaram um novo personagem para ela, que é a Senhora Kekoa. Ela é a assistente social que monitora a Nani e a Lilo, e ela trabalha junto com a agente Cobra Bubs. E se você acha isso emocionante, é porque não sabe como a atriz contribuiu para uma das cenas mais emocionantes, tanto do desenho quanto do remake. E a cena que eu estou falando acontece no momento do filme em que a Nani praticamente tem que aceitar o fato de que ela e a Lilo serão separadas para sempre pela assistência social. Isso acontece depois que eles veem que a sua casa está uma zona e que as duas irmãs vivem brigando, e pior ainda, quando a Nani é demitida de seu trabalho por culpa do Stitch. Aqui, as duas irmãs estão deitadas numa rede, e a Nani canta uma música popular do Havaí chamada Aloha, que é uma música triste sobre despedidas e adeus. E essa cena não estava no roteiro do filme. Você consegue imaginar? Isso tudo foi ideia da própria atriz da Nani do desenho, a Tia Carreire. E cara, se não fosse ela, teríamos perdido um dos momentos mais emocionantes do filme inteiro. E deve ter sido muito legal para ela, mais de 20 anos depois, e estar no set do live action concentrado com outra versão da Nani, e ainda por cima vendo a sua ideia sendo colocada no novo filme. Está curtindo o vídeo até aqui? Então por que não assina o canal? Postamos vídeos sobre seus desenhos favoritos todos os dias. Se você olhar para o calendário, dá até um susto. Já se passaram mais de 20 anos desde que Lilo e Stitch apareceu pela primeira vez nas telonas. Naquela época, a historinha era um sucesso tão grande que a Disney estava preparando uma continuação chamada Stitch Deu Defeito, que mostrava a Lilo tentando lidar com umas panes bizarras do seu bichinho alienígena. A ideia inicial era lançar esse segundo filme nos cinemas, mas no fim acabou indo direto pro DVD, sem muita pompa. Agora, corta pra 2025 e olha a reviravolta. O remake live action, que nasceu como um projeto mais modesto, foi feito para ser lançado no Disney Plus. Cresceu tanto durante a produção que ganhou o sinal verde para uma estreia mundial nos cinemas. Ou seja, a continuação da animação foi rebaixada e o remake subiu de nível. O mundo dá voltas mesmo. E com a Disney, essas voltas vêm com trilha sonora e efeitos especiais. Ah, e muita música da hora também. Muita gente lembra das músicas do Elvis como a alma da trilha sonora de Lilo e Stitch, mas elas não foram as únicas responsáveis por dar aquele clima único ao filme. Lá em 2002, um dos grandes toques especiais foi a participação do coral das crianças da Kamehameha High School, uma escola tradicional da Havaí. E adivinha só, para manter essa mesma essência, a Disney chamou o mesmo coral para gravar pro remake também. Ou seja, mais uma vez, são as vozes de estudantes havaianos que ajudam a embalar a história e dar aquele clima autêntico que fez todo mundo se apaixonar lá atrás. É um baita acerto, ainda mais considerando tudo que se passa no Havaí. Nada melhor do que trazer o povo local para dentro do projeto e manter viva a conexão com a cultura de onde tudo começou. No fim das contas, o remake de Lilo e Stitch não é só nostalgia, é uma prova de que, com respeito à história original e espaço para inovação, até os clássicos podem ganhar nova vida. E com um alien fofo no meio, claro.